Bora falar da adaptação em live action de Lilo e Stitch? Fui assistir ontem com minha noiva a este filme e já quero começar aqui falando que é uma experiência infinitamente mais agradável do que aquela bomba que foi o filme da Branca de Neve, né? Que é um desastre, é um filme ruim, feito pra agradar ninguém, é um filme que não quer dizer nada pra ninguém, parece que é feito por IA, né? Vai pra lugar nenhum, não quer dizer porra nenhuma. E acho que o filme de Lilo e Stitch, ele de cara agrada. Já quero falar pra você aqui, ó, de primeira assim, se você tá indo por nostalgia, você vai sair feliz. Se você tá indo porque você viu esse filme no DVD, ou se você viu ele na Disney Channel, ou se você assistiu ele no streaming, e você quer ver na telona pra relembrar sua infância, ou você quer ver com seu filho, ou você quer ver com seus amigos pra relembrar uma adolescência, uma juventude, cara, essa experiência vai te deixar satisfeito, porque é um filme que ele aposta justamente nisso, né? Uma retratação ali, em diversos momentos, quase um para um do filme original, da animação original, né? E acho que onde eles acertam muito, onde Branca de Neve errou e alguns outros filmes erraram, foi exatamente pegar atrizes e atores que são idênticos aos personagens do desenho animado, com a mesma personalidade, tá? Que é importante, né? A gente se apaixonou pela personalidade daqueles personagens. A gente se apaixonou pelo carisma daqueles personagens. E eles brincam com isso, né? Tipo, pô, a gente sabe como é a Lilo, a gente sabe como é que é a Nani, a gente sabe como é o Stitch. E eles fazem justamente isso, né? Vamos pegar isso e vamos fazer a brincadeira aqui em cima desses personagens. E acho que funciona muito bem feito nessa retratação, assim. Aliás, quero deixar aqui de cara que talvez o ponto alto pra mim desse filme são justamente o trio principal, né? A menina que faz a Lilo tá muito bem no papel, tá? Muito bem no papel, melhor do que eu imaginei que estaria. A atriz que faz a Nani tá excelente no papel, excelente também. E o Stitch tá muito bom, cara, achei o personagem ficou muito carismático, uma boa retratação, assim. Pô, não me incomodou em nenhum momento do filme, assim, diferente de Dumbo, que chega uma hora que você tá falando, minha nossa senhora, não aguento mais esse elefante em tela. Ou em alguns outros filmes da Disney que os anões deformados do Branca de Neve e os Sete Anões, que você tá no Vale da Estranheza o tempo todo, parece que tá vendo Expresso Polar. Não, Lilo Stitch tá muito bem feito. Você fala, legal, pô, bichinho simpático, legal, divertido. Acho que até mesmo outras criaturas que dariam mais estranheza, como são os aliens, eles dão uma solução ali de disfarçar eles com uma identidade humana, tal, que eu achei uma solução, né, pra evitar gastar dinheiro a mais do que deveria. E muito bem feito, tá? Se você tá indo no filme pra isso, irmão, esse vídeo acaba aqui, tá? Porque eu quero falar do que é o problema dessa adaptação pra mim, tá? No geral, você vai sair desse filme feliz, alegre, você vai ver o Stitch em tela grande, você vai ver como é que seria ele em live action, né? Pô, legal, feliz, bacana, pum, é isso, vai ver com seus filhos, vai ser legal, vai na sala de cinema lotada de crianças, cheiro de pipoca. Na sala de cinema que eu fui, no shopping Higienópolis, estava com um cheiro de fralda suja, nojento, não sei como, ingresso caro pra você ir numa sala de cinema com cheiro de cocô de criança. Mas enfim, o filme é isso, tá? Mas vamos falar do problema no filme, tá? Pra quem não me conhece, meu nome é Edson Castro, jornalista, apresentador, também conhecido como seu melhor amigo na internet. Se você não é inscrito por aqui, esse é meu canal de cortes, onde eu falo normalmente de coisas da cultura pop, filmes, séries, algumas outras coisas que eu estou consumindo. Então aqui às vezes saem esses filmes aqui, ó, esses vídeos aqui, ó, que são sobre coisas aleatórias, que não necessariamente cortes. Então deixa o seu like, se inscreve e bora falar aí de Lilo e Stitch. Primeira coisa que eu quero falar, assim, a partir do momento que eu acho que você vai adaptar um desenho pra um live action, eu acho que você tem que trazer alguma coisa pra mesa, né? Traga alguma coisa pra mesa no sentido de, tipo, uma direção de arte legal, uma fotografia legal, uma coisinha a mais, né? Que eu acho que é onde o filme do Mowgli faz muito bem feito, né? O filme do Mowgli, ele tem uma alma, tá? O filme do Mowgli é um filme, né? Acho que o próprio filme da Malévola, ele é um filme, o filme da Cruella é um filme que ele tem uma personalidade muito grande, uma direção de arte, uma boa fotografia, figurinos, tem um carisma. E eu acho que aqui devia estar um cu na mão tão grande da Disney de não vamos mexer em nada. Nada, 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 nada. Que, meu, é assim... Pô, parece que tá vendo uma série do Disney Plus em alguns momentos, assim, né? Que é apática. A fotografia, a direção. E a grande sacada da animação pra mim, que foi feita pelo Chris Sanders, né, baseada nas artes do Chris Sanders,
é que é um traço muito próprio, uma identidade muito própria, que vai contra até algumas coisas da Disney. A Disney na época tava fazendo um experimentalismo, né? Então você tem ali é, o Atlantis tinha umas artes ali que eram feitas em cima de desenhos do criador do Hellboy. Você tem o Lilo e Stitch feito em artes em cima do Chris Sanders, né? Que depois foi fazer Wild Robot, Como Treinar o Seu Dragão. Então você tem umas artes que são um pouco diferentes daquele traço tradicional da Disney, né? Então, tipo, era um desenho que mesmo quando você via, você falava, não, caraca, tem uma coisa aí que não... Um pouco diferente da Disney, né? A própria Nani, assim, as proporções, o jeito, a animação, tudo do Lilo e Stitch é um pouquinho diferente, assim. Não é Branca de Neve, não é... é, Aladdin, não é Bela e a Fera, tá um pouco diferente. Isso é a grande graça. Meu amigo, esse filme é como se jogassem Cândida numa parada. É o filme mais blend possível, assim, não tem até mesmo a cena que é muito bonita do começo do filme, né? Quando aquela Mahaelo, sabe? Que é a Lilo mergulhando, que é muito bonitinha. Mano, é a coisa mais chapa branca sem arte nenhuma, assim. Não tem, é pra não se comprometer. E essa é a parada desse filme. Esse filme não se compromete. Porém, ele faz algumas mudanças ao longo do filme que eu acho que são um grande defeito da Disney, que é essa parada de tentar se conectar com as próximas gerações e que me deixa maluco, mano. Maluco, assim, que eu acho que é uma parada tipo, que perde um pouco da grande... Sei lá, mano. Acho que pega um pouco do charme que tem. Então, vou dar um exemplinho, assim, que eu acho que é uma coisa que, assim, é um nitpicking, meu. Mas que eu acho que tira um pouco do charme que tinha da história do primeiro filme, né? O Lilo e Stitch, ele no fim do dia, um filme sobre família, né? Sobre Ohana. Ohana quer dizer família quer dizer nunca abandonar. E, em muitos momentos do filme, ele fala um pouco sobre isso, né? Que você tem esse fardo, às vezes, da família, né? Que você tem membros da família que, às vezes, não são tão funcionais. Às vezes, a gente vai estar em posições que a gente não escolheu. A gente vai estar passando por momentos que a gente não escolheu. Então, você tem a Nani tendo que lidar com o peso de ter abandonado a carreira dela de surfista, né? A vida dela, pra lidar com a irmãzinha dela e ter que se tornar uma referência materna pra irmãzinha dela, algo que ela não queria, ao mesmo passo que a Lilo, né, tem esse comportamento errático dela, que ela tá super revoltada, que ela não tá sabendo lidar com a morte dos pais, e ela acaba vendo no Stitch, né, um espelho dela mesma, né? Porque o Stitch é uma criatura que é pior do que ela. Então ela começa a ver, tipo assim, então é assim que as pessoas se sentem comigo, né? Tipo, essa pessoa, tipo, essa criaturinha é tão difícil de lidar e eu sou assim difícil de lidar. E o Stitch, né, que é uma criatura que tá fugindo, que tá sozinha, que tá presa naquele espaço, se vê presa naquela família e esse senso dessa família desfuncional. E a grande graça de Lilo e Stitch pra mim é o elo que vai criando essas criaturas, se tornando dessas criaturas perdidas, né? A determinado ponto em que elas encaixam, que elas falam assim, é isso, nossa família é isso, né? Nossa família tem esse vínculo, tem esse laço, né? E no final, quando elas viram uma família, né? Quando o Stitch fica na Terra, a Nani abraça esse papel de maternidade dela, ela cria Lilo e eles são uma família e começa a tocar o This Burning Love do Elvis e aquela cena super bonita do dia a dia delas, o Natal em família, a cena delas lavando a roupa e o Stitch brincando de Batman, eles reconstruindo uma casa e como eles lidam com o dia a dia na casa deles. É um pouco sobre isso, né? É sobre você aceitar o peso das responsabilidades, o peso de que às vezes a vida adulta empurra a gente pra caminhos em que a gente não escolheria, e que isso é revoltante, mas isso é parte da vida, e que às vezes a gente tem que aceitar um pouco os caminhos que a gente está, e que em momentos a gente vai ter que lidar com situações que a gente não vai se sentir bem, e com pessoas que a gente ama, mas essas pessoas não vão aceitar bem as situações onde elas estão. Então, é muito esses conflitos familiares, e é uma história muito madura pra época. Porque é uma história que ela não é sobre encontrar o príncipe ou a princesa, não é sobre ser feliz, não é sobre... Sabe, é um processo que a Disney já passava um pouco nessa época, né? A Disney que já tava saindo ali de Aladdin, de Rei Leão, já tava passando por Tarzan, Corcunda de Notre Dame. Então ela já tava passando por histórias um pouco mais maduras, um pouco diferentes, que fugiam daquele clássico de conto de fadas. É um anti-conto de fadas, né? O Lilo e Stitch, no final das contas, é um final feliz? Mas é um final de uma família que foi desconfigurada, né? E ela tem que se reconfigurar de um jeito novo, de uma estrutura nova. E a Nani, ela cresce muito por causa disso, né? E na versão live action, eu acho que eles dão uma lacrada, né? A famosa lacrada,
a lacrate, meu. Que isso, né? Tipo, não, ela é uma estudante, ela precisa estudar, ela precisa se formar na faculdade porque ela não pode ser mãe, então ela precisa ir estudar, então dá a Lilo pra véia cuidar, e aí a Nani vai estudar na faculdade, mas ela tem uma arma portal que ela pode ir e voltar a qualquer momento, então ela tem o melhor de todo mundo. Então, Deus me livre uma mulher ter que virar mãe, né? Deus me livre uma mulher ter que ter família, mas aí dá pra véia cuidar, né? Que a véia já é véia, foda-se a véia, né? A véia já se fudeu, já acabou a vida pra véia, quem liga pra véio? A mulher nova mesmo tem que ir pra faculdade, mesmo cuidar da vida e tal. Então acho que perde um pouco de um peso que tinha disso, que era muito maduro da animação, e vira uma coisa do Anani que, tipo, passou por uma questão de... Tipo, que esse filme, apesar de eu estar reclamando, ele tem muito disso da Nani crescer. É muito maior o papel da Nani nesse filme do que é no desenho, e eu gosto muito disso, tá? Acho que ela é muito mais bem explorada, da revolta dela ter que lidar com essa situação, do sentimento de impotência dela, que é uma coisa legal, pô. E tem uma mudancinha que eles fizeram no final que eu gosto muito, da questão da Nani salvar o Stitch na água, e o Stitch tá afundando, e essa coisa dela, tipo... Dessa coisa dessa pessoa que tá afundando e tá te afundando, e você ter que, tipo... Pô, eu tenho que te carregar ao mesmo tempo que você me afunda, mas família é isso, entendeu? Família às vezes é isso. Tipo, é uma pessoa que tá te afundando, mas tipo, não, mano, eu vou salvar você apesar disso, né? É uma figura de linguagem muito bonita que eles fazem no filme, pra no final, não, sabe? Não, Nani vai largar tudo aqui pra ser feliz e foda-se e tal. Me incomoda, assim, às vezes um pouquinho de uma certa coisa da vida adulta, de um certo agridoce que tinha antes, que acho que não precisa ter em forma de um... não, ela pode ter tudo aqui, sabe? Mas tudo bem, talvez seja isso, assim, né? Talvez seja isso que vocês queiram hoje em dia, né? Mas acho que no geral ela perde muito de um peso na história, não sei, assim. Acho que Lilo e Stitch sempre foi uma coisa sobre isso, sobre luto, raiva, revolta, sobre... O Stitch ele é ruim, né? O Stitch ele é um bicho ruim no começo do desenho, e ele vai se tornando uma criatura boa ao passar do tempo, né? É um pouco sobre isso, né? Sobre conexões, bons exemplos, sobre bater cabeça, sobre família, sobre situações ruins e tal. E acho que o live action ele não quer em nenhum momento ser uma experiência que te faça pensar. Em nenhum momento ele quer te fazer pensar, mesmo ele metendo essa lacrate, meu. Que eu não sei, assim, é que eu acho que é uma simplificada, né? Ou uma mudancinha na personagem que tira uma coisa que eu acho que é tão bonita do desenho, né? Essa coisa do, pô, a Nani se aceitar. Que é a questão da Ohana, né? Ohana quer dizer família. Família quer dizer nunca abandonar, sabe? Nunca deixar pra trás. E aí, no final, é tipo assim, não. Meu, vou aqui pra universidade, viver a vida na universidade, vou pro Spring Break, Lilo. Fica aí com o Stitch. Eu vou aqui pros jogos universitários, curtir minha vibe. Pô, né? Ohana, caralho, sabe? Mas vai que eu tô implicando com o filme, né? Mas isso é um nitpicking, tá? Seus filhos vão se divertir muito no filme. É um filme de correria, gritaria. O Stitch tá muito carismático, a Lilo tá muito carismático, os atores estão muito bem nos personagens. Alguns personagens a mais ali me pegam. Tem uma véia que aparece ali, que você tipo, que essa véia tá aí? Que é pra ter alguém pra criar a Lilo, é pra isso, né? Não tem muito mais propósito na história, matar lá a véia. O namoradinho da Nani ali, que era um personagem legal no desenho, né? Ele era tipo um cara maneiro, era um cara firmeza. No desenho ele era um cara firmeza, ele é um cara legal, que tava ali, meio aleatório, mas ele é um cara tipo, nada demais. Pô, transformou ele num imbecil. Qual que é o papel dele? Ser burro. Ele é o quê? Burro. Ele é burro e tá lá. Pô, é muito louco. Isso me pega. Mas fizeram alguns cortes que tudo bem, né? Algumas mudancinhas ali. O Cobra Bubbles cortaram um pouco do personagem, que eu achei meio nada a ver, né? Pra botar uma outra personagem a mais, pra ele também tá lá e ficar um vai e volta que eu achei que não precisava ser tão complexo assim. Mas no geral, cara, é muito 1 pra 1. Que nem eu falei, né? Tem o carisma do desenho animado? Não. Tem o charme? Não. Tem alguma coisa a mais? Não. Eu vou lembrar desse filme daqui 2 semanas? Nossa, talvez nenhuma. Mas é isso, vai fazer 1 bilhão? Fácil. No momento que eu tô gravando esse vídeo daqui, ele já me meteu uns 370 milhões de dólares
na bilheteria. Tá. 340 milhões de dólares, tá? Isso que ainda é domingo. Pô, esse filme vai fazer muito dinheiro, tá? Muito dinheiro, porque ainda nem começou as férias direito nos Estados Unidos. Esse é tipo de filme em animação, live action de animação, que fica as férias inteiras. Nossa! E é isso, tá? E aí, pô, a Disney vai aprender a lição tarde demais, né? Do não fazer o que Branca de Neve fez. Mas pode se preparar, gente, que a gente vai ver isso daí, puta, repetindo 1000 vezes, né? É uma pena, porque é a morte da criatividade, né? Mas é o que talvez o espectador médio espere ver no cinema, né? Uma experiência sem nenhum tipo de frustração, sem ter que pensar muito, uma celebração à nostalgia, uma experiência bem mediana, uma experiência que não seja nenhum tipo de risco. Você já sabe exatamente o que você vai ver e é exatamente o que você vai ver. E você sai ali satisfeito porque você viu o que você esperava ver e não recebeu nada a mais por isso. Lilo e Stitch é isso daí. É um filme ruim em sua essência? Não. É um filme bom? É medíocre, assim. Se tivesse que dar uma nota, não gosto de dar notas, é uma nota 6 no máximo, tá? E se eu pensar muito, desce pra 5, tá bom? Deus abençoe, me conta aí o que você achou de Lilo e Stitch e é nóis, valeu!